em especial a quarta mensagem na carta de Romanos. Hoje concluiremos e próxima terça iniciaremos na primeira carta aos Coríntios, em nome de Jesus. O mesmo texto de terça-feira passada. Terça nós falamos aqui sobre os 4 objetivos do culto que agrada a Deus, as características. O culto que agrada a Deus é o culto que é teocêntrico, tem Deus como centro do culto. O culto que agrada a Deus é o culto que você não vem para receber, é o culto que você vem para prestar. A quarta característica do culto que agrada a Deus, o culto que agrada a Deus começa com uma apresentação, e essa apresentação é do seu corpo. E a quarta característica do culto que agrada a Deus é que ele é um culto racional. Essa foi basicamente os tópicos que falamos terça-feira passada. E hoje vamos seguir com as características mais internas do culto que agrada a Deus. Vamos falar sobre umas 4 características que estão no nosso corpo, que deve agradar a Deus no culto. Amém, meus irmãos? Assim nos diz a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos podem dizer amém? Meus amados irmãos, esse texto nós já trouxemos a explicação do contexto dele terça-feira. Trata-se do apóstolo Paulo orientando os irmãos de Roma sobre as características do culto que agrada a Deus. Aqui o apóstolo Paulo faz uma alusão, uma referência ao culto que era oferecido a Deus no Antigo Testamento e traz essas características do culto que agrada a Deus na nova aliança. Paulo aqui, ele começa dizendo: rogo-vos, suplico, choro, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vocês observem que quando Paulo ele segue dizendo que nós apresentemos este corpo tem algumas características. Ele diz: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo. A partir daqui, desse nome corpo, Paulo vai detalhar as características que este corpo deve ter para ser ofertado a Deus no culto. E Paulo começa dizendo que apresenteis o vosso corpo em sacrifício, número 1, vivo. Em sacrifício, número 2, santo. Em sacrifício, número 3, agradável, que é o vosso culto racional. E ele conclui dizendo: e com isso não vos conformeis, não vos adequeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira característica pessoal
do corpo que é trazido para o culto citado por Paulo é a característica do corpo vivo. Paulo diz que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Paulo está fazendo referência ao cerimonial que era ofertado no Antigo Testamento, o sacrifício que o povo trazia, ele devia ser trazido de casa, vivo, até o altar do sacrifício. E lá no altar, o sumo sacerdote ou sacerdote tratava com esse sacrifício, com esse animal vivo, e ali ele era imolado. Então, o corpo no culto que agrada a Deus deve chegar vivo, deve chegar respirando, deve chegar com oxigênio. Paulo está dizendo que o corpo que Deus recebe no culto, o sacrifício deve ser vivo. Sacrifício vivo se movimenta, sacrifício vivo respira, sacrifício vivo anda, sacrifício vivo dá glória a Deus, sacrifício vivo dá aleluia, sacrifício vivo reage, sacrifício vivo fala línguas estranhas, sacrifício vivo diz pelo menos amém, sacrifício vivo balança pelo menos a mão para dar glória a Deus. Paulo está dizendo que o sacrifício deve ser vivo. E quando eu falo dessa característica do sacrifício vivo trazido ao culto, eu estou falando de algo que tem vida, de algo que respira, de algo que frutifica. Quando é que o meu corpo é um sacrifício vivo? É quando ele é apresentado a Deus no altar com vida, com respiração. E no altar Deus trata conosco. No altar, o sacrifício vivo, quando o sacerdote pegava a sua espátula ou seu canivete para sacrificar ele diante do altar, ele não morria de uma vez. Ele com certeza se tremia, se esperneava, gemia, chorava, mas no altar era o próprio Deus que estava tratando com ele na pessoa do sumo sacerdote. O que eu quero dizer com isso? Na presença de Deus, na casa do Senhor, aqui é lugar de sacrifício vivo, de sacrifício que respira. Há por aí afora muitos sacrifícios mortos. Em contrapartida, que o sacrifício vivo se movimenta, o sacrifício vivo, o sacrifício morto não tem mobilidade, o sacrifício morto não fala, o sacrifício morto não perdoa, o sacrifício morto não exerce misericórdia, o sacrifício morto não se aproxima, o sacrifício morto não coopera, o sacrifício morto não se apresenta para ajudar, o sacrifício morto não tem mobilidade alguma porque ele está morto. Mas o vivo não, o vivo é o oposto, o vivo perdoa, o vivo tem misericórdia, o vivo se apresenta, o vivo diz, eis-me aqui, Senhor, o vivo diz, eu estou aqui para cooperar, o vivo diz, eu estou aqui para contribuir, o vivo diz, eu estou aqui para ajudar você a caminhar comigo. Você entende isso? Levanta a mão e dê glória a Deus. Falar de sacrifício vivo na Escritura é falar de alguém que dê fruto. Todas as vezes que você falar de sacrifício vivo na Bíblia, lembre, sacrifício vivo dá fruto porque tem vida nele. Vou repetir, sacrifício vivo dá fruto porque tem vida nele. Olhe para alguém do seu lado, por favor, sem afrontá-lo, pegue na mão dele e diga assim, tem vida aí? Se tem vida, tem fruto. Se tem vida, tem fruto.
A Bíblia Sagrada diz em Marcos capítulo de número 11, versículo de número 12 a seguir, Jesus vinha saindo de Betânia e a Bíblia diz que no caminho Jesus teve fome. Jesus estava com quê, irmãos? Com fome. E Jesus com fome, como ele era 100% homem, 100% Deus, como homem ele teve fome e não tinha nada no seu alforje para comer. E ele avista uma figueira brava e ele vai se aproximando daquela figueira e a Bíblia diz assim: Jesus achando que nela havia fruto para comer. E quando Jesus está com fome, Jesus não procura folhas, Jesus procura fruto. Jesus chegou, se aproximou da árvore e viu que a árvore era bem estruturada, que a árvore tinha uma ornamentação linda, que a árvore era cheia de folhas. Mas ele procura, parece que eu vejo Jesus procurando, irmão Daniel, e não acha um fruto sequer. Era muita beleza naquela árvore. Aí Jesus olhou para ela e lançou uma palavra de maldição: nunca mais nasça fruto de ti. Porque quando Jesus está com fome, ele não procura árvore bonita, ele não procura a folhagem da árvore. Jesus está procurando frutos. E eu quero dizer nesta noite para todos nós, irmãos, Jesus não se impressionou com aquela figueira. Jesus não se impressiona com a roupagem do sacrifício. Jesus não se impressiona com o tanto de folhas que está sobre você. Jesus não se impressiona com a minha roupa de grife, com o meu paletó, com a minha gravata, com a minha saia, com o meu linguajar, com a minha oratória, com a forma de eu ensinar, com a forma de eu pastorar, com a forma de eu pregar. Jesus não se impressiona com isso, porque isso é roupagem. Jesus está procurando fruto. Jesus está procurando a essência da árvore. Fruto. Tem fruto aí? Se tem, agradeça a Deus e levante a mão e dê glória a Ele. Fruto. Jesus está procurando fruto na árvore. E o que é uma árvore que Jesus olha trazendo para os nossos dias? Cheia de folhas. O que é uma árvore cheia de folhas e sem fruto? É uma árvore sem vida. O sacrifício vivo, ele tem frutos. Ele não tem apenas a roupagem. Ele não tem apenas a folhagem, deixando ele bem ornamentado. Vamos trazer para os nossos dias e trocar em miúdo. Tem muita gente com roupagem de crente. É o culto da palavra. Tem alguém que chama culto de ensino, o culto da doutrina. Então vai aguentando aí. Tem muita gente com roupagem de árvore, coberto de folhas, mas sem fruto. Tem muita gente chamado de profeta, mas sem fruto. Tem muita gente com roupagem de pregador, mas sem fruto. Tem muita gente com roupagem de cantor, de adorador, mas sem fruto. Tem muita gente com roupagem de pastor, mas sem fruto. Tem muita gente com roupagem, irmãos, de cristão, mas sem fruto. Jesus está com fome e Jesus não quer comer folha. Jesus está procurando fruto, a essência da árvore, a vida da árvore. O sacrifício deve frutificar, deve ter vida, e o que lhe dá gabarito de vida não é a roupagem, é o fruto na sua vida. Não adianta, irmãos. Jesus não está procurando quem canta bem, quem prega bem, quem ensina bem, quem pastoreia bem, quem lidera bem, quem canta bem. Jesus está procurando fruto em nós.
Essas características de pregar, cantar, profetizar, ensinar, pastorear, são dons para o aperfeiçoamento da igreja, mas o fruto está baseado em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, temperança. Jesus está procurando fruto nessa árvore. É isso que é a essência da vida neste sacrifício que sou eu. Vamos mais um pouquinho. Apocalipse capítulo de número 3. Eu estou falando sobre a primeira característica pessoal deste corpo que deve ser ofertado. Ele é vivo. Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 1 e verso de número 2 está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto e diz: eu sei as tuas obras, que tens nome e que vives e estás morto. Sardes vivia de aparência. Sardes vivia da fama. Sardes vivia da roupagem de folhas. Mas Jesus conhece as obras de Sardes, diz: tens apenas o nome que vives, mas estás morto. Tem nome de pregador, tem nome de igreja, tem nome de adorador, tem nome de profeta, tem nome de canela de fogo, mas está morto. Os seus frutos são maus e os condenam. Jesus estava condenando a igreja de Sardes, dizendo com outras palavras: vocês têm nome de igreja, mas o fruto está distante de vocês. Sardes vivia de aparência. Igreja do Senhor, obreiros, irmãs e irmãos, precisamos se voltar para a essência do Evangelho. A essência da Escritura é frutificar. Jesus disse: eu vos chamei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O fruto que permanece é o fruto do sacrifício vivo. Sardes vivia de aparência, Sardes vivia de charme, Sardes vivia de maquiagem, Sardes era exuberante na sua fama. A cidade de Sardes, meu irmão, era famosa, tinha apenas a fama, mas quando alguém ia pessoalmente, via que não era tudo aquilo que se ouvia lá fora. E nós precisamos entender, irmãos, que não adianta nós termos famas lá fora de salvos, mas as nossas obras negar. Eu tenho dito que não adianta pregar sobre misericórdia, você tem que exercer misericórdia. Não adianta pregar sobre amor, nós devemos amar. Não adianta nós pregarmos, irmãos, sobre o fruto do Espírito e não viver ele. Não adianta eu pregar sobre perdão e não perdoar. Não adianta eu pregar sobre amor e não amar. Não adianta eu pregar, meu irmão, sobre conduta e não me conduzir com o caráter ilibado da Escritura. Jesus, nesses últimos dias, não está procurando folha, está procurando frutos para a glória do nome dele. Josué, abra sua Bíblia e acompanhe, por favor. Eu preciso explicar esse texto. Capítulo 22, verso de número 10 e depois verso de número 26. Josué 22, verso 10, diz assim: e vindo eles aos limites do Jordão, que está na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão. Edificaram o quê? Um altar junto ao Jordão. Aí a parte última do versículo diz:
um altar de grande aparência. Um altar bonito. Um altar, meu irmão, composto, que alguém passava e dizia: é alto e é bonito. Agora vejamos o propósito desse altar, verso 26. Pelo que disseram, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício. Agora me respondam internamente, não precisa falar. Um altar de grande aparência, que não é para holocausto nem para sacrifício, é para quê? Nicolas, para aparecer, para a aparência, para parecer que adora, para parecer que é crente, para parecer que é cristão. Apenas se parece com o altar de Deus, mas não é. Apenas parece que tem fogo, mas está coberto de cinza. Apenas aparece que tem um sacrifício santo, mas é um sacrifício aleijado. Meu irmão, esse altar de grande aparência, que não serve para o holocausto nem para o sacrifício, não é o altar que deve ser oferecido a Deus. O altar que agrada a Deus é o altar vivo, o altar frutífero, o altar que glorifica o nome do Senhor. Você entende isso? Levante a mão e glorifique ao nome do Senhor dos Exércitos. Jesus não está preocupado com o altar de grande aparência. Jesus não está preocupado, meu irmão, com as roupagens humanas. Jesus está preocupado com a essência da igreja dele, que é o fruto do Espírito, que é o que nos faz nos reluzir como farol por aí afora. É o fruto do Espírito que mantém a nossa candeia acesa. É o fruto do Espírito que a nossa luz brilha diante dos homens, e nós não precisamos colocá-la debaixo ou no alqueire, não. A nossa luz brilha diante dos homens, porque há fruto em mim, há fruto em nós, há fruto na igreja, há fruto. Ou você entra no comércio, alguém diz assim: ali vai um crente, porque a luz de Cristo, o fruto do Evangelho vai nele. Alguém vai para a universidade, olha para o jovem e diz: aquele jovem é diferente. É por quê? É por causa da vestimenta? Não, é por causa do comportamento, do fruto do Espírito na vida dele. Jesus nos chama para frutificar, viver uma vida de essência. Precisamos colocar a aparência, a roupagem de lado. Viva o Evangelho. Sacrifício vivo. Diga amém. Segundo, esse corpo, Paulo disse que ele deve ser vivo. E segundo, santo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. 1. Santo. 2. O sacrifício que nós trazemos para Deus, irmãos, para o culto, ele deve estar vivo e deve ser santo. Eu falei que Paulo está fazendo uma alusão ao sacrifício do Antigo Testamento. Quando alguém levava ao sacerdote o sacrifício vivo, além de o sacerdote enxergar, irmãos, que ele estava vivo, examinar, o sacerdote examinava também se não havia nenhuma falha, se não havia nenhuma mancha, porque se houvesse no sacrifício um sinal, já era reprovado por Deus. Se houvesse uma unha fendida, já era reprovado por Deus. Qualquer defeito não serve para Deus. Aqui o sacerdote dizia: é vivo e deve ser santo. O termo santo que Paulo usa no Novo Testamento é agnos. Agnos significa puro, significa limpo, significa santo, significa separado para uso exclusivo de Deus. A palavra para santo no Antigo Testamento existe duas. A primeira é kadosh. Kadosh também significa separado,
com intuito, separado para Deus, exclusivo para Ele. Por exemplo, usava-se esse termo kadosh na separação sacerdotal. O termo que se dava quando se consagrava o sacerdote, ele é kadosh do Senhor. Ele é separado para o Senhor. As vestes sacerdotais eram kadosh, separados para o Senhor. Os instrumentos do templo eram separados para o Senhor. O termo era kadosh. Tudo que era consagrado a Deus era kadosh, porque foi separado para uso exclusivo e posse de Deus. O outro termo é kodesh, que é semelhante, mas tem uma outra conotação. Kodesh fala da santidade de Deus. Deus é santo, Deus é puro. Eu costumo dizer que o caráter de Deus é santidade, não tolera pecado. É por isso que Jesus veio com a cruz do Calvário e nos cobriu da ira de Deus no pecado que havia em nós. E onde aparece Kodesh? Isaías capítulo 6 fala da santidade de Deus. Eu já expliquei esse texto aqui, mas vale a pena pelo menos recitá-lo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. 3 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo para o que estava no trono: Kodesh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Interessante, esse é o único lugar na Escritura que aparece um atributo de Deus repetido por 3 vezes. Em nenhum outro lugar você vai encontrar alguém dizendo Deus é amor, amor, amor. Em nenhum outro lugar você vai encontrar alguém dizendo Deus é imutável, imutável, imutável. Em nenhum outro lugar você vai encontrar Deus é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O único lugar na Escritura que o atributo de Deus é repetido por 3 vezes é em Isaías 6. Ele é santo, santo, santo. Sabe por quê? Quando o escriba judeu e escrever alguma coisa, quando ele ia falar sobre a santidade de Deus ou um assunto importante, o escriba pegava a pena e repetia 3 vezes, dando ênfase que aquilo era importante. Nós, na nossa cultura, quando lemos um livro e vê que algo é interessante, o que é que a gente faz? A gente grifa, passa o marca-texto, mas o escriba judeu não. O escriba judeu ele tem uma prática de repetir 3 vezes o mesmo nome, dando ênfase e importância daquilo que ele escreveu. Então ele escreve e diz: Deus é santo, 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 porque a santidade é um dos atributos principais que Deus é. Ele é santo. Você pode dizer: o meu Deus é santo. E requer santidade de nós. Esse sacrifício é santo, é separado. Em 1 Tessalonicenses 5:23, vá acompanhando na sua Bíblia. Está escrito, Paulo diz: e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando de uma santidade plena nas 3 partes do ser humano. Você sabe que a nossa estrutura é composta pelo estado tricotômico. A teologia designa de tricotomia humana. Ela é composta por nós, somos compostos por espírito, por alma e corpo. E Paulo usa as 3 partes do ser humano e diz: vocês devem ser santos no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo. Se conservem plenamente conservados para o dia do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Número 1, observe que Paulo começa a citação do estado tricotômico do homem de dentro para fora.
Paulo começa dizendo: vosso espírito, alma e corpo. Não poderia muito bem Paulo começar dizendo corpo, alma e espírito? Se ele dissesse corpo, alma e espírito, ele estava colocando de fora para dentro. Paulo está apenas seguindo a ordem que Deus designou também a Moisés. Em Êxodo 25, Deus mostra a planta do tabernáculo a Moisés, tudo o que vai acontecer lá, Nicolas. E Deus começa a descrição daquele tabernáculo, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Deus começa falando do santíssimo lugar, vem para o santo lugar, depois vai para o átrio. Paulo diz que nós somos o tabernáculo terrestre. Assim como o tabernáculo de Moisés era montado, apresentado por Deus, começando no santíssimo lugar, vindo para o santo lugar e para o átrio, ali a tipologia é: o santíssimo lugar é o nosso espírito, o santo lugar é a nossa alma, o átrio é o nosso corpo. Aí Paulo vem no Novo Testamento e diz espírito, alma e corpo. Ou seja, o santíssimo lugar deve ser santo, o santo lugar que é a alma deve ser santo, e o átrio que é o nosso corpo deve ser santo, de dentro para fora. Sabe por que é de dentro para fora? Porque a transformação, a santificação não é do externo para o interno, é do interno para o externo. Está escrito dessa maneira, foi Jesus que disse: a boca fala do que o coração está cheio. Coração é a alma do ser humano. A alma é onde está o sede dos nossos sentimentos. Sabe por que você sente saudade? Por causa da alma. Sabe por que você chora? Por causa da alma. Sabe, todas as suas angústias, as suas limitações humanas estão na alma. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, começando espírito, alma e corpo, é que essa santificação começa de dentro para fora. Eu não acredito numa santificação de fora para dentro. Se for, está inverso. É de dentro para fora. É por isso que aqui e acolá eu encontro alguém dizendo: Deus não se importa com o meu exterior, porque Deus, o meu coração é de Deus. Deus conhece o meu coração. Deus quer o meu coração. Deus não é açougueiro apenas. Deus quer o seu coração, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, a sua vida, a sua respiração, os seus relacionamentos, tudo que há em você. Porque o que está dentro esboçará o que está fora, irmãos. Como que eu internamente estou curado, santificado, e o meu externo não se comporta como o interno? Quem foi santificado por dentro esboçará uma santificação externa. O que você quer dizer com isso, Isaac? Quem foi santificado internamente sabe como se conduzir, sabe como se comportar, sabe como se vestir, sabe como se relacionar, sabe como perdoar, porque o interno já foi curado. Aí alguém diz assim: não, mas eu sou santo, Deus conhece o meu coração. Aí anda como quer, veste-se como quer, mas diz assim: não, mas Deus conhece o meu coração. Aí em casa desobedece pai, desobedece mãe. Não, o reflexo do teu exterior é o teu interior. Se dentro já foi modificado, vai causar uma modificação externa. Ou seja, quem foi mudado por dentro externará Cristo fora de lá. Então, crente que verdadeiramente foi santificado no Espírito, ele anda santificado, o seu comportamento é santificado, a sua conduta muda, porque dentro mudou. Diga amém. Aqui e acolá eu vejo alguém querendo cobrar de um novo convertido que esteja no mesmo patamar com ele, com 10 anos de crente, 12 anos de crente. E aqui e acolá eu vejo alguém querendo exigir uma mudança externa sem ter mudado internamente. Não acontecerá. Enquanto a mudança interna não acontecer, a externa será uma derrota. Porque se não mudou dentro, fora é que não vai mudar. Agora, se mudar dentro, meu irmão, fica tranquilo, Jesus já fez a obra. Ele vai mudar o teu comportamento externo.
Se mudou dentro, se ele mentir, ele não vai mentir mais. Se mudou dentro, se ele andava igual um profano fora, não vai andar mais, porque já mudou dentro. Mudou dentro. Espírito, segundo, alma. A alma sete nossos sentimentos. A alma, meu irmão, é onde habita os teus sentimentos tudo. E por fim o corpo. O corpo, essa estrutura óssea, irmãos. O corpo é formado por intermédio de 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Os 5 sentidos dos seres humanos. Quando Paulo usa a palavra corpo, aí ele está dizendo: o seu corpo, por intermédio desses 5 sentidos, deve ser santo. O que Paulo está dizendo é: vocês devem ser santos no falar, santo no vestir, santo nos relacionamentos, santo na alimentação, santo em tudo. Quem entende isso, diga amém. Então, culto que agrada a Deus, culto interno do corpo deve ser santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 15 está escrito: e sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Jesus requer santidade de nós. Diga amém. Terceiro, versículo de número 2: e não vos conformeis com este mundo. Aliás, verso número 1 ainda: vivo, santo e agradável a Deus. A terceira característica do culto pessoal do nosso corpo deve ser um culto que agrade a Deus. O que é um culto que agrada a Deus? É um culto que causa prazer nele, que causa deleite nele, que deixa Deus satisfeito. Quarta característica, versículo 2 agora. Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo com não vos conformeis? Essa palavra não vos conformeis é a mesma coisa de dizer não vos adequeis, não se amoldem, não copiem a forma do mundo viver. Paulo está dizendo: vocês não precisam copiar eles, não se adequem ao modo do mundo viver. Infelizmente, meus irmãos, estamos vivendo um dia onde muitas pessoas têm copiado o mundo, e até em algumas denominações por aí afora, copiando a maneira do mundo ser. Mas a orientação bíblica é que você deve copiar a Jesus Cristo, o teu Senhor. A moda passa. Em 2002, quando o Brasil ganhou a Copa pela última vez, eu lembro que eu tinha 12, 11 anos, e Ronaldinho resolveu, Nicolas, rapar a cabeça e deixar um tufo de cabelo aqui. Ô, meu irmão, aquilo foi uma batalha tremenda. Aí lá vai eu sou Ronaldinho também. Rapei e deixei o tufo de cabelo. Ridículo. Irmão, misericórdia. Mas quando o Brasil ganhou a Copa, teve um movimento lá na praça. Eu cheguei lá, meu irmão, uma multidão de Ronaldinho na praça. Todo mundo com o tufão de cabelo. Estou dizendo esse testemunho, não é para os irmãos mangarem de mim, não. É para os irmãos entenderem o que a tendência do mundo faz com o povo. Até uma coisa feia daquela, a gente copia. Porque não é feio, irmão, o negócio aquele. A gente copia. O que eu quero dizer para os irmãos? Não se adequem, não se amoldem à forma, ao padrão do mundo. Paulo está dizendo que nós não devemos se adequar, se conformar com o padrão do mundo. O padrão do mundo é se prostitui. O padrão da igreja é santificação. O padrão do mundo é namoro, pode namorar, ficar com 10, 15, 20, quantas quiser. O padrão de Jesus é namore, noive, case e seja feliz.
O padrão do mundo pode se divorciar quantas vezes quiser. O padrão da igreja é até que a morte os separem. O padrão do mundo é todas as religiões levam a Deus. O padrão de Jesus é: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O padrão do mundo é: aceite todas as ideologias que vierem a você. O padrão da Bíblia o padrão é judaico-cristão. O padrão da criação divina para o homem é a vontade de Deus. Não copiem a forma do mundo viver. Aí Paulo, no verso 2, já vou concluir. Os irmãos observaram que o verso 1, Paulo está falando do corpo, sim ou não? Ele está falando da consagração do corpo. O verso 2 vai falar da transformação desse corpo. Esse texto hoje, se eu fosse dar um tema, essa exposição de hoje seria: corpo consagrado, mente transformada. Corpo consagrado, verso 1. Mente transformada, verso 2. Porque quando o corpo é consagrado, Rogério, inevitavelmente a mente transforma-se, muda. Não vos adequeis, não copiem, não vos conformeis com este mundo. Aí o texto diz assim: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra transformai-vos aqui, o termo é metamorfos, e o outro termo é metanoia, tem a mesma designação. Transformai-vos é metamorfos, metanoia. Metamorfos é da onde deriva-se a palavra metamorfose, mudança radical, mudança drástica. Ou seja, mudar, causar uma metamorfose para ficar semelhante, para ficar parecido com alguém. No caso aqui, aconteceu uma metamorfose para se tornar semelhante a Jesus, para se tornar semelhante a Cristo. Transformai-vos aqui, Paulo está dizendo, vai acontecer um metamorfos. Vocês não vão copiar o mundo, mas vocês passarão pela transformação e vocês serão semelhantes a Cristo. Diga amém. Essa palavra transformai-vos ou metamorfos, ela aparece em alguns lugares da Bíblia. Eu já vou concluir. Mateus 17. Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, e o texto diz assim, versículo de número 2: e Jesus transfigurou-se diante deles. A palavra transfiguração ali também, a designação daquela palavra, a transliteração do grego é metamorfos, metanoia. Diante deles, se transformou. Duas coisas aconteceram em Jesus quando aconteceu o metamorfos, a transfiguração. Número 1, o rosto de Jesus começou a brilhar. Número 2, as vestes de Jesus tornaram-se brancas como a neve. Quando acontece a metamorfos, a transformação na vida do crente, a primeira coisa que acontece, ele começa a brilhar, irmão Prachetes. O rosto começa a reluzir. E o segundo, as vestes dele, o externo, começa a chamar a atenção pelos frutos na vida. Levante-se nesta noite dando glória a Deus, nós vamos concluir. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios 3:18, Paulo diz assim: mas nós, com a cara descoberta, transformamos de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Jesus vai causar uma transformação na sua vida.
Jesus vai trazer um metamorfos, mudança de mentalidade, uma metanoia. O seu sacrifício vai ser vivo, vai ser santo, vai ser agradável, e o seu corpo consagrado vai transformar a sua mente para a glória de Deus. Mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Depois que o seu corpo é consagrado, depois que sua mente é transformada, você vai experimentar a vontade de Deus, que o texto diz: é boa, é agradável e é perfeita. Prepare-se, levante as duas mãos para os céus essa noite. Prepare-se para vivenciar a vontade de Deus plena, boa, perfeita e agradável. Ofereça o seu culto, ofereça o melhor, ofereça vivo, ofereça santo, ofereça agradável. Esse sacrifício causará transformação para você desfrutar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Levante as mãos e ore. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi ministrada. Aplica esta palavra no nosso coração, causando edificação, causando, meu Deus querido, exortação, causando consolação. Jesus, nos ajuda a oferecer o culto que te agrada, para a glória do teu nome. Amém. Ainda de pé para nós finalizarmos. Terça-feira